Covid-19. Nossas cidades estariam em melhor situação se as prefeituras não tivessem reduzido drasticamente o número de determinados funcionários nos últimos 30 anos. Que funcionários são esses? Analisem. A disseminação de um vírus depende do comportamento das pessoas nos contatos externos. A conduta forma que o cidadão se relaciona, entra e sai de cada ambiente, enfim, de sua postura na cidade. E muito tempo atrás, existia em maior número em nossas cidades os fiscais de posturas. Não só em maior número, como eram bastante atuantes a campo, em meio à população. E o reflexo da diminuição destes fiscais pode ser constatado na rapidez com que nossas cidades foram se degradando, principalmente a partir dos anos 90. Quais são as atribuições desses fiscais? Observar como a população lida com os equipamentos públicos, o patrimônio e principalmente suas posturas, justamente o que nossas autoridades não conseguiram administrar e resultou nas medidas extremas desde o início da pandemia, como o fechamento total ou parcial do comércio, do ganha-pão de muitas famílias, o que gerou a crítica ferrenha de boa parcela da população, a famosa expressão "a economia a gente vê depois". A medida extrema não seria descartada dependendo do tamanho da cidade e das circunstâncias da velocidade de propagação da pandemia. Fiscais de posturas, por mais que uma cidade tenha, não fariam milagres. Impossível também imaginar uma quantidade enorme com fiscais por toda a cidade. Nem em se tratando de policiamento isto é possível hoje. Mas os impactos econômicos seriam bem menores se nossas cidades tivessem estes fiscais em número suficiente, o que é perfeitamente possível se analisarmos a quantidade de cargos comissionados em funções de meras assessorias, que servem somente de office boys e digitadores para marketing político, que bem sabemos. Tem, claro, os assessores, os cargos comissionados que realmente trabalham. Não sou contra cargos comissionados, sou contra a quantidade excessiva e daqueles que são usados meramente em coisas burocráticas que acabam servindo como digitadores, marketing. Podem observar, quando sai notícia de um feito de uma prefeitura, os primeiros a dar like na notícia são os cargos comissionados. Pesquisem e constatarão isso. Isso foi tudo a partir da internet que se criou esse negócio de a população denunciar. Saíram muitos das ruas, população fiscaliza. Como na questão da fiscalização sanitária que citei em outro vídeo. Muitos cargos comissionados trabalham, outra boa parcela é marketing. A chegada da pandemia escancarou que prefeitos e governadores transformaram o país, principalmente após a chegada da internet, como citei. Tiraram funcionários das ruas e colocaram em frente aos computadores, todos sentados esperando a população fiscalizar, denunciar, e o diálogo entre autoridades e cidadãos passou do corpo a corpo, dos olhos nos olhos, para os canais virtuais, como se toda a população, olha só, dominasse a maravilhosa expressão inclusão digital. Políticos adoram falar em números, estatísticas. De fato, todo mundo hoje tem o pega no celular, mas pega para quê? Para aprender algo útil? Sabe lidar totalmente com essa ferramenta?
As informações úteis que a prefeitura se empenha em transmitir por esses canais são lidas e compreendidas por todos? Por mais que a tecnologia avance, sempre será necessário haver atendimentos presenciais e fiscalização de rua, de condutas. Tempos atrás, conversando com uma pessoa da área de segurança, um policial, tratamos deste assunto da falta de fiscais de posturas. Peguem, por exemplo, esta polêmica recente da poluição sonora, do tirar no giro e chamar no grau dos motociclistas. Por que chegamos nesta situação de baderna generalizada, onde grupos fazem o que bem entendem pelas ruas, pelos bairros das cidades? Some-se a isto as pichações e depredações dos equipamentos públicos, usos incorretos desses equipamentos e até o uso incorreto deles da parte de funcionários de empresas de telefonia, energia, internet, empresas de serviço de limpeza, etc., etc. Falta de fiscais de posturas, que seriam as pessoas ideais para fazer a observância da conduta das pessoas nos centros comerciais neste tanto tempo de pandemia que atravessamos, que já vai para o terceiro ano. Terceiro ano que as prefeituras fugiram do assunto dos fiscais de posturas. E o pior, a população não se atentou a isto. Muitos reclamaram de lockdown, de fechamento, restrições de horários, enfim, da forma que os gestores conduziram as cidades e continuam conduzindo. Continuam porque não abriram mão do modus operandi, da zona de conforto que se instalou nos órgãos públicos após a introdução dos canais virtuais de comunicação. E a população não se lembrou disto. Se tivéssemos observado que nossas cidades começaram a se degradar conforme as prefeituras foram retirando fiscais de posturas, talvez não tivéssemos passado por toda esta situação extrema de fechamentos e falências, e também até os números de infecção teriam sido menores. Porque a disseminação do vírus avança pelo relaxo das pessoas nos ambientes externos, justamente suas posturas indevidas no vai e vem. Imagine se nossas cidades tivessem esses fiscais de posturas junto às associações comerciais, feito um planejamento de funcionamento do comércio devidamente organizado e fiscalizado. Pelo menos nas cidades pequenas e médias, ou mesmo média grande, os impactos negativos teriam sido bem menores. Meus caros, a pandemia escancarou este buraco aberto pelas administrações municipais. Diante da baderna da casa da mãe Joana, que muitas cidades viraram com esta nova geração, cheia de si, de fazer o que bem entende, voltar em número suficiente os fiscais de posturas iria fazer muita gente entortar a boca, ia cortar o barato de muitos. Mas se quisermos restabelecer a ordem, o caminho é esse. Continuamos num cenário incerto na saúde pública, um futuro duvidoso, e nem assim nossos políticos falam nos fiscais de posturas. Porque não querem mudar seus modus operandi, não querem cortar seus cargos em funções burocráticas e de marketing para investir em fiscais de posturas, que seriam extremamente importantes nestes tempos difíceis de incertezas na saúde pública e na conduta, na postura dos cidadãos em relação aos cuidados. Fica a pergunta: até quando você vai aceitar tudo isto calado, assistindo de camarote? Quantos fiscais de posturas tem em sua cidade? Você sabe o que fazem?
E por que os prefeitos não agiram rapidamente, restabelecendo em suas cidades esta função que fez e continua fazendo falta neste período de caos na saúde pública? Como citei, não fariam milagres, mas teriam ajudado muito na prevenção. Os impactos negativos teriam sido menores no comércio e na saúde pública. Encerrando, por que chegamos nesta situação? Basta analisarem o que nosso povo mais busca na internet, o que mais rende like, compartilhamento, horas de visualização. Não são os vídeos como este, de interesse público, que abrem os olhos das pessoas para criarem consciência e pensar em soluções para nossos problemas, que vão aumentando cada vez mais. Os vídeos mais acessados são de sensacionalismo, pessoas expondo seus corpos. Recentemente soube de uma empresária que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, sei lá onde, porque fica se exibindo. Fácil fazer dinheiro assim, não é? Enquanto estes faturam, nossas cidades e nosso país afundam e a humanidade também retrocede em seus valores. Vejam quantas visualizações e compartilhamentos terá este vídeo daqui a alguns meses e comparem com os vídeos de sensacionalismo e apelo erótico, vulgares sem conteúdo útil. Comparem daqui a alguns meses. Aí vocês terão a resposta do porquê nosso país e nossas cidades não vão para a frente, continuam malhando em ferro frio nessa situação. Abraços.